Nós entramos em crise já no passado, entramos em crise agora, e todas as vezes que nós entramos em crise, a nossa solução é passar a conta para o contribuinte paulista. Essa é uma posição extremamente conservadora. Nós não temos noção de quão paternalista e conservadora é essa, e realmente aí coloca em questão a autonomia da nossa universidade. Eu vou passar agora para o professor Gianotti. Tem uma obra extremamente importante, reconhecida na filosofia, e foi por muitos anos e continua sendo um pesquisador importante do SEBRAP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Eu quero dizer o seguinte, eu cheguei aqui hoje profundamente triste. Quando eu passei, eu li um letreiro muito específico: Zago, otário, devolvo o meu salário. Isso é, as relações pessoais nessa universidade estão se tornando delinquentes. E, em compensação, quando eu leio Zago, otário, devolvo o meu salário, eu pergunto me lembro que o salário foi devolvido depois de uma retenção que foi feita arbitrariamente pelo reitor, porque eu não vi a assessoria jurídica, que é tão competente para defender os seus interesses, lembrar que, como a lei da greve não foi regulada até agora, já havia uma decisão do Supremo Tribunal dizendo que nenhum grevista público poderia ser penalizado. Então, veja bem, a questão de relação pessoal está deteriorada e, mais, as relações funcionais entre os vários grupos da universidade não estão funcionando. Nesses últimos 10 anos, nós fizemos o cálculo, não houve um ano em que o primeiro semestre não tenha sido deteriorado por greves sistemáticas de quê? Da universidade? Não. Certo? Das 4 áreas que se pensam como o núcleo reflexionante da universidade. A FEFE Lixo, antigamente era a FEFE Leste, agora é FEFE Lixo, depois a ECA, a pedagogia, que é uma das coisas mais incríveis, que existe tanta pedagogista no Brasil, e agora, por causa da crise, a arquitetura. Uma greve que é muito engraçado, porque ontem estava conversando com um colega meu de filosofia, dizendo, mas a greve não me atrapalha em nada, porque eu quero realmente fazer pesquisa. Então, nós temos uma greve que não é greve, que é uma falsa greve. É a greve de alguns que se tomam profundamente como grevistas, eu quase diria greveiros, e simplesmente isso não afeta a pesquisa, afeta uma coisa que é fundamental, que é a docência, e afeta as relações pessoais existentes nessa universidade. Então, nós temos aqui uma crise que é uma crise profunda. Não vamos nos enganar. A universidade, como está, ela não está cumprindo a sua função. Então, em primeiro lugar, questão de definir a que serve a universidade. Segundo lugar, nossa universidade pertence a uma rede, que é uma rede estadual, e é preciso que haja uma política dos governos estaduais em relação às universidades. A autonomia serviu, sobretudo, como uma desculpa para que os governos não tivessem mais nenhuma política para as universidades. E a isso, pelo que eu tenho conversado com os membros do governo, é preciso que tenha uma iniciativa da própria universidade para que eles possam encampar qualquer política para as universidades que viesse de fora das universidades seria interpretada como intervenção à autonomia universitária. Enfim, para resumir, já que meu tempo está terminando, eu diria repensar a autonomia. E eu seria favorável à maior autonomia da universidade. Correspondendo a quê? A uma maior avaliação de todos os níveis da universidade. Avaliação dos seus projetos, avaliação dos seus
do funcionamento dos professores, avaliação dos funcionários e da qualidade dos estudantes. Portanto, maior autonomia, maior avaliação e, sobretudo, certo? Que nós comecemos a pensar que essa universidade está em perigo, sim, e que nós fazemos parte hoje de um Estado que está em crise e, se nós não reformularmos a nossa maneira de pôr o pé nessa universidade, nós continuaremos a ter palavrões escritos nas nossas paredes. Obrigado. Muito obrigado, professor Janotti. Eu vou passar agora ao professor Carlos Henrique Brito Cruz, que é o diretor científico da FAPESP, foi reitor da Universidade de Campinas e, como eu mencionei de partida, teve na elaboração de uma proposta de um programa de trabalho das 3 universidades estaduais, junto com colegas da Unicamp e outros pesquisadores. Professor Brito. Só queria lembrar aqui preliminarmente que o que eu vou falar aqui não é de maneira nenhuma uma posição ou entendimento da FAPESP. Eu falei para você que eu vim aqui em nome pessoal, baseado no que, em algumas poucas coisas que eu fui aprendendo aí, vendo sobre as nossas universidades e outras universidades. Em primeiro lugar, é a constatação de que as 3 universidades estaduais paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, são organizações que têm enormes realizações em favor do Estado de São Paulo e do Brasil, e, portanto, mesmo num momento de crise, etc., não é para a gente se enfiar num buraco de que nada dá certo, tudo é horroroso, etc. Ao mesmo tempo, e algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, até por causa das boas realizações que essas instituições têm, me parece que elas são colocadas sob uma expectativa maior do que elas conseguem atender. Como elas fazem algumas coisas boas, aparece uma suposição de que tudo que elas fizerem vai ser ótimo e vai ser perfeito. E isso gera uma enorme pressão sobre essas instituições, especialmente a partir do estabelecimento do regime de autonomia universitária com vinculação financeira. Nunca foi estabelecido, ou pelo menos repactuado de maneira clara, o que é que a sociedade paulista deve esperar dessas organizações. Então, na medida em que isso não foi redefinido ou repactuado, criou-se uma situação em que cada setor da sociedade paulista espera uma coisa das universidades. E isso reflete-se dentro da universidade. Cada setor dentro da universidade defende que aquilo que eles podem contribuir é que é a expectativa mais importante da sociedade. O que é bom a gente fazer? O que se espera principalmente da instituição? Talvez seja difícil fazer essa discussão restringindo somente as 3 universidades, porque eu acho que, na verdade, o desafio que está colocado, seja para o Estado de São Paulo, seja para o Brasil, é como é que deveria ser a organização do ensino superior aqui. Como é que o Estado de São Paulo poderia, por exemplo, pensar em fazer algo como o Estado da Califórnia fez em 1962, nos Estados Unidos, quando eles estavam frente a demandas similares a essas daqui. Quer dizer, uns queriam mais acesso, outros queriam mais resultado em pesquisa, outros queriam que ajudasse mais as empresas, outros queriam que o hospital da universidade atendesse mais gente, outros não compreendiam por que a universidade faz pesquisa cujo título ninguém entende. Quer dizer, as coisas normais que a gente vê aqui. Eles começaram por iniciativa do reitor de Berkeley, da Universidade da Califórnia, o Kerr, uma iniciativa articulada com o Senado da Califórnia, que depois ficou se chamando o Plano Diretor do Ensino Superior da Califórnia. Eu acho que o Estado de São Paulo precisa de todas essas coisas. Quer dizer, precisa ter ensino superior privado que seja melhor daqui a 10 anos do que é hoje.
Tá certo? Acho que seria uma coisa cega dizer que nós queremos ignorar que 70 e tantos % dos estudantes estão no ensino superior privado em São Paulo. Então, o que pode o Estado de São Paulo fazer sobre isso? Que o ensino superior federal em São Paulo precisa ser melhor e maior. Por que São Paulo é o único estado brasileiro que tem 3% só de matrículas no ensino superior federal? É o único estado que não tem uma grande universidade federal, até hoje. Tá certo? Uma universidade dessa que tem 30, 40 mil alunos. Em São Paulo, 3% da matrícula está no sistema federal. No resto do Brasil, quase 30% da matrícula está no sistema federal. Por que São Paulo é tratado diferentemente? Tá certo? Então, o sistema estadual tem universidades excelentes, tem as FATECs que são excelentes. Como é que essas instituições vão conviver entre si? Quer dizer, teria coisas que a gente pudesse fazer onde uma ajudasse a outra, onde tivesse sinergia no sistema. Tem instituições municipais, que todo mundo esquece quando vai falar, tá certo? Que são muitas, tá certo? Muitas vagas, muita gente matriculada, algumas progridem, tá certo? Então, eu acho que ajudaria as nossas universidades e ajudaria mais do que as nossas universidades, ajudaria a sociedade paulista e a sociedade brasileira se as nossas universidades tomassem a iniciativa de pensar numa coisa dessa, falar como é que vai ser isso daqui a 20 anos? Nós vamos ficar repetindo todo ano a mesma coisa de sempre ou nós queremos apontar um alvo e pelo menos chegar daqui a 20 anos e falar, ó, nós não conseguimos chegar no alvo, mas nós fomos mais ou menos na direção certa, certo? Porque aí algumas coisas acontecem. Eu acho que isso ajudaria demais as nossas 3 universidades estaduais, ajudaria a redefinir o que é razoável esperar delas, o que não é razoável esperar delas, pelo custo que elas têm, pelo esforço que elas têm, pelo número de professores, e o que se deve esperar de outras organizações no Estado de São Paulo. Porque se a gente continuar nessa situação em que não está definido o que se espera, e todo mundo espera tudo, só pode acabar nessa situação infeliz, de briga que ninguém entende para que lado está querendo andar. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o professor José Eduardo Krieger, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O professor Krieger é o nosso pró-reitor de pesquisa, é membro da Academia Brasileira de Ciências e presidente da Academia de Ciência do Estado de São Paulo. Professor Krieger, por favor. Evidentemente que eu não estou trazendo a opinião da universidade, ou seja, da gestão central para esse debate. Quando eu tenho que falar da USP, eu não sei se eu sinto orgulho ou vergonha em alguns determinados momentos. Por exemplo, quando eu digo que nós somos um país de 200 milhões de habitantes, que só temos mais de 100 instituições de nível superior, e que tem uma delas que produz 23% de toda a produção científica que é publicada em revistas especializadas, esse dado não pode fazer sentido nenhum. Por um lado, eu tenho orgulho de ser da USP, por outro, é uma situação completamente anacrônica. E se nós pegarmos todos os outros indicadores, eu diria que pode variar um indicador, a USP vai aparecer como primeira. Então, por que é que a USP está em crise? E nós sabemos que ela está em crise. É porque nós estamos num ambiente que é hostil à divergência, a divergir. E isso é complicado. Há pouco, um dos membros aqui desse grupo me instigou a iniciar uma discussão dessa questão que não é simples, né? Público e grátis não é sinônimo, embora no nosso país isso seja. Quer dizer, e aí nós chegamos, vamos fazer uma discussão sobre isso. Aonde? Primeiro, que se eu quiser conversar com pessoas com diversas opiniões, eu talvez tenha que fazer uma reunião mais ou menos secreta, para dizer que nada vai ser publicado, e porque nós queremos, por exemplo, a Academia de Ciências de São Paulo quer ouvir opiniões para um lado, para o outro, e para que a gente possa até se orientar de como encaminhar discussões. Quer dizer, tem que ser uma reunião secreta. Tem uma outra crisezinha, né, Brito, financeira, que nós estamos lidando, evidentemente que não é pequena, eu não gostaria de levar isso na brincadeira, mas eu acho que talvez isso seja uma oportunidade. E eu acho que, do ponto de vista, eu acho que das nossas ações, e casualmente eu estou participando em parte